A progressão de regimes, ela teve por um bom tempo uma questão no que diz respeito a uma discussão quanto à sua inconstitucionalidade, quanto a questões que vedam a progressão. Vamos entender o que acontecia. Antigamente, muito antes de pacote anticrime, quando não existia nem a lei de crimes hediondos, a gente tinha apenas uma regra relativa à progressão de regimes. Essa regra relativa à progressão de regimes, naquela época, estava na Lei de Execuções Penais, Lei 7.210 de 84. O artigo 112 da Lei de Execuções Penais trazia para a gente, então, a possibilidade de progressão de regimes, na época, com relação à prática de qualquer crime, em que o indivíduo deveria fazer um exame criminológico e, além da necessidade dele realizar esse exame criminológico, esse indivíduo ainda teria a possibilidade de progredir cumprindo 1/6 da pena. Ele tinha a possibilidade de progredir cumprindo 1/6 da pena. Veio a Lei de Crimes Hediondos e a Lei de Crimes Hediondos resolveu enrijecer a história. E quando a Lei de Crimes Hediondos resolveu endurecer, proibiu a progressão para aquele indivíduo que praticasse um crime hediondo ou equiparado. Então, a Lei 8072 de 90, quando entrou em vigor, proibiu, à época, a progressão de regimes. Só que a Constituição traz para a gente um princípio importantíssimo, e é um princípio que a OAB cobra pra caramba, que é o princípio da individualização das penas. Pelo princípio da individualização das penas, esse princípio precisa ser analisado em 3 momentos distintos. Então, no que diz respeito à individualização das penas, esse princípio precisa ser estudado em 3 momentos distintos. No primeiro momento, é o momento em que o legislador cria o crime. Então, quando o legislador cria o crime, nesse primeiro momento, ele tem que trazer uma previsão de uma pena mínima e uma pena máxima. Então, repara lá, toda vez que você olhar um crime, sempre que você analisar um crime, a presença de um crime, você vai ver que o legislador necessariamente vai trazer a previsão de uma pena mínima e uma pena máxima. Quando o legislador faz isso, ele obedece à individualização das penas no momento legislativo, tá? Então, haverá uma obediência à individualização das penas no momento legislativo, no momento em que o legislador traz a previsão de uma pena mínima e de uma pena máxima. Tranquilo? No segundo momento, a gente dá o nome de momento judicial. Como o próprio nome diz, é o momento em que o juiz vai realizar, então, a dosimetria da pena, que é um grande monstro para muita gente, né? Então, o juiz, ao realizar a dosimetria da pena, ele vai ter que obedecer a um critério previsto no artigo 68 do Código Penal. Esse critério é o critério trifásico, onde o juiz vai aplicar a pena, levando em consideração tantos quantos forem os autores da infração e tantos quantos forem os crimes cometidos. Então aqui eu queria que você fizesse uma observação para quem está assistindo essa live, inclusive com caderno. Coloca aí, anota aí o seguinte: quando o juiz ele vai obedecer o princípio da individualização das penas, o juiz ele precisa obedecer esse critério trifásico. E quando eu digo que ele tem que obedecer esse critério trifásico, ele precisa observar o que dispõe o artigo 68 do Código Penal, tá? Então, ele vai precisar obedecer aquilo que dispõe o artigo 68 do Código Penal. Então, a primeira fase, o juiz vai olhar as circunstâncias judiciais.
Então, o juiz vai ter que olhar o artigo 59. Na segunda fase, o juiz vai ter que analisar as circunstâncias agravantes e atenuantes. Na terceira fase, o juiz vai analisar as causas de diminuição e aumento. Tantos quantos forem os autores da infração, você vai ter que fazer uma dosimetria diferente, tá? Então, eu e a Carolina, que acabou de mandar para mim assim, que se Deus quiser isso vai passar logo, né, Carol? Então, eu e a Carolina cometemos uma infração, tá? Eu e a Carolina fomos matar meu pai. Pergunta básica. Carolina não conhece meu pai. O que é mais grave? Eu matar o meu pai ou a Carolina matar o meu pai? Claro que sou eu matar o meu pai. Então, não é justo que a minha pena seja igual à pena dela. Então, olha só, o crime é igual, não é? Mas a gente não pode ter a mesma pena. Por quê? Porque aqui a gente está obedecendo ao princípio da individualização das penas no momento judicial. Da mesma forma, o que eu falei para você? Tantos quantos forem os crimes cometidos, eu vou ter que analisar uma dosimetria para cada crime, né? Então eu vou ter que fazer uma dosimetria da pena para cada crime cometido. Cláudia, você está dizendo para mim que se o cara entra num ônibus e ele subtrai 70 passageiros, eu tenho que fazer uma dosimetria para cada roubo que ele tenha cometido? Vai. Por quê? Repara, não, apesar do crime ser igual, as vítimas serão iguais? Não necessariamente. Eu posso ter um crime cometido contra uma criança, contra um idoso, contra uma gestante. E é claro que a minha dosimetria não vai ser igual, né? Então a gente não pode fazer um bolsão de penas, né? Vamos falar isso. A gente vai ter que fazer para cada crime cometido uma dosimetria diferente. Isso é importante também, por isso que eu falei que é importante você assistir essa live com seu caderno na mão. É importante que você olhe o artigo 119 do Código Penal. O que diz o artigo 19? O artigo 19 diz que, no caso do concurso de crimes, eu vou ter que levar em consideração a pena de cada um dos crimes isoladamente para cálculo da prescrição. Então eu não posso somar tudo ou aplicar uma exasperação para tudo. Por quê? Porque simplesmente eu não tenho a possibilidade de analisar a prescrição para cada um. Então eu preciso, nesse caso, olhar a prescrição incidindo sobre cada um dos crimes isoladamente. Então, quando eu falo da dosimetria da pena e eu olho esse momento judicial, olha a individualização da pena como ela é importante. E eu tenho um terceiro momento. O terceiro momento é o momento da execução da pena. Ou seja, eu dei o exemplo que eu e a Carolina matamos o meu pai. É claro que a gente viu que a minha pena é mais grave. Mas vamos supor que ela resolva tocar o terror dentro da penitenciária. E ela não tem um bom comportamento carcerário. Numa situação dessas, quem merece benefícios? É claro que sou eu. Eu não posso ter o mesmo tratamento dela e ela não pode ter o mesmo tratamento meu. Por isso que é tão importante a gente falar da individualização das penas no momento da execução. Então, como eu disse para você, na análise da Lei de Crimes Hediondos, no momento em que a lei entrou em vigor, havia o regime integral fechado. Significava dizer que, se o indivíduo cometesse um crime hediondo, ele jamais poderia progredir. Isso é flagrantemente inconstitucional, tá? E houve a declaração de inconstitucionalidade dessa norma no ano de 2006. Então, em 2006, foi declarada a inconstitucionalidade da norma que vedava a progressão de regimes. Vocês já vão entender por que eu estou dando essa volta toda.
tá? Então foi declarada inconstitucional por quê? Foi declarada inconstitucional porque o legislador não pode proibir um benefício olhando a gravidade abstrata do crime. O que é isso? Eu não posso proibir um benefício no momento em que eu vou olhar o crime conforme o legislador previu. Olha o exemplo que eu dei entre a Carolina e eu. Eu não posso tratar nós duas de forma igual. Por quê? Porque, do contrário, eu vou desestimular algumas pessoas a terem bons comportamentos, eu vou desestimular a ressocialização. Então, eu tenho que olhar no caso concreto. Então, eu necessariamente vou precisar olhar no caso concreto para verificar o quê? Para verificar o bom comportamento carcerário, para verificar se aquele indivíduo, naquela circunstância, foi capaz de progredir. Isso é extremamente importante. Então, foi declarado inconstitucional. Perfeito. Lei inconstitucional, quando você estuda direito constitucional, você sabe que vai prevalecer uma regra que é a teoria dos atos nulos. Ou seja, uma lei declarada inconstitucional é como se fosse uma lei nula. Significa dizer que é como se ela nunca tivesse existido. E aí produz o chamado efeito repristinatório. Aí você vai estar falando assim, Cláudia, mas eu aprendi que eu não posso ter repristinação. Cuidado para não confundir efeito repristinatório com repristinação, tá? O que é efeito repristinatório? Só eu pegar uma norma declarada inconstitucional, eu tirei essa norma, é como se ela nunca tivesse existido. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e olhar a norma que existia antes dela. Quem era? O 112 da Lei de Execuções Penais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa norma, vou aplicar o 112. Então, para todos os fatos, inclusive crime hediondo ou não, cometidos até a data de 28 de março de 2007, todos os crimes poderiam progredir, levando em consideração 1/6 da pena. E por que essa data, a época de 2007? Essa data, a época de 2007, e aqui pode ser que tenha alguém que vai fazer segunda fase de penal, né, agora. Então é importante a gente também relembrar essa situação. Quando a gente tem uma situação em que eu tenho fato praticado a partir da data da entrada em vigor da 11.464, eu vou ter que fazer uma diferença. Então eu vou fazer a diferença se eu tenho um crime hediondo praticado a partir de 29 de março de 2007 e um crime que não seja hediondo. Se o crime foi praticado a partir de 29 de março de 2007, o que eu vou fazer? Ele poderá progredir, levando em consideração 2/5 se ele for primário, 3/5 se reincidente, no caso do crime hediondo. Crimes que não sejam hediondos, eu vou levar em consideração o quê? 1/6 da pena. Até aí, tudo lindo. Até aí, estava tudo muito bem. Quando veio o pacote anticrime e mexeu com tudo, minha gente. O pacote anticrime bagunçou tudo possível relativo à progressão de regimes. Então, o pacote anticrime, que é a Lei 13.964, trouxe para a gente uma situação um tanto quanto inusitada. Em primeiro lugar, no que diz respeito à progressão, antigamente a gente falava de frações. Então eu estou falando para vocês 1/6 da pena, 2/5, 3/5, 1/8 no caso da gestante, quando cometeu crime sem emprego de violência ou ameaça. Então, a gente trabalhava com frações. O que o pacote anticrime fez?
E aí eu gostaria muito que você, se estiver aí assistindo a live agora com o código em mãos, eu gostaria muito que você abrisse seu código e que você olhasse a Lei 7.210 de 84, que é a LEP, vou escrever ela aqui. Então é a Lei 7.210 de 84, no artigo 112, tá? E eu queria que você desse uma olhada na belezinha que virou esse artigo 112. Traz pra gente o quê? Ele traz agora uma tabela em percentual no que diz respeito à progressão. O que aconteceu, como eu mencionei, foi uma confusão. Ele transformou aquilo que a gente tinha, lembra que a gente falou? Fatos praticados até 28 de março de 2007, inclusive, cabe progressão de regime? Cabe. Não teria distinção se o crime era hediondo ou não. A partir de 29 de março de 2007, eu teria que fazer a distinção. Se o crime não fosse hediondo, poderia progredir cumprindo 1/6 da pena. Se o crime fosse hediondo, ele deveria cumprir 2/5 se primário, 3/5 se reincidente. Não foi isso que a gente conversou? Foi isso que a gente falou? E veio no final do ano de 2018 uma regra que mexeu, permitindo, e aí vai ser benéfico para todo mundo, se o crime for cometido por gestante, mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, se ela não tiver cometido crime com emprego de violência ou ameaça, se ela não tivesse cometido esse crime contra o seu filho ou o dependente, se ela for primária, tiver bom comportamento carcerário e ela não ingressar em organização criminosa, eu posso ter essa mulher podendo progredir, cumprindo 1/8 da pena. Repara, numa situação dessas, onde eu falo da possibilidade de progressão com 1/8 da pena, ela pode cumprir 12,5% da pena e pode progredir. Então, a gente tinha esse desenho, né? A gente tinha 4 possibilidades apenas de progressão. Então, o que eu fiz para você? Eu já peguei e transformei isso em percentual. Por quê? Porque o pacote anticrime não trata mais de fração. O pacote anticrime trata de percentual. Então, anota aí. Se for 1/8 da pena, pode haver a progressão com 12,5%. No caso de crime que não seja hediondo, a progressão poderia, ao cumprir 16,6% da pena. No caso do crime hediondo para réu primário praticado a partir de 29 de março de 2007, a progressão seria com 40% da pena. E no caso do crime hediondo ou equiparado a hediondo, a progressão seria, ao cumprir, 60% da pena. Aí é até o pacote anticrime. Por quê, minha gente? Porque o pacote anticrime veio e mudou tudo. O pacote anticrime mudou tudo. O que o pacote anticrime fez? O artigo 112 passou a trazer uma nova redação. E o 112 disse o seguinte: a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos. E aí agora vamos nós. 16% da pena, se ele for primário e o crime tiver sido cometido sem emprego de violência ou ameaça. Certo? Então, primário e crime cometido sem emprego de violência ou ameaça, progressão com 16%. 16% é um pouquinho melhor do que 16,6%. Então, essa regra ela é aplicada
de forma retroativa, necessariamente vai atingir todos os fatos praticados antes da entrada em vigor, inclusive do pacote anticrime, porque ela é uma norma mais benéfica. Depois o legislador pegou e enrijeceu. Ele botou para 20%. 20% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência ou ameaça à pessoa. Então vamos lá. Primário, sem violência ou ameaça, 16%. Reincidente em crime sem violência ou ameaça à pessoa, 20%. 20% é pior. Então, os 20% aos fatos praticados a partir da data da entrada em vigor da Lei 13.964, ou seja, entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. O edital da próxima OAB ainda não saiu e o pacote anticrime está em vigor. Não há dúvida de que isso vai ser cobrado de você, tá? 25%. Se o indivíduo for primário e o crime for cometido com violência ou ameaça à pessoa. Essa norma não existia. Então, eu só vou poder aplicar essa regra aos fatos praticados a partir da entrada em vigor, ou seja, a partir de 23 de janeiro de 2020. 30% se o indivíduo for reincidente e o crime for cometido com violência ou ameaça à pessoa. Então, olha lá. De novo, 30% não existia. Então, essas primeiras regras, e aí vale a pena você colocar na sua LEP, presta atenção que eu vou ensinar a cola lícita para você. Você vai colocar na tua LEP, onde tem 16%, você puxa uma setinha para trás. Que é para quê? Para indicar que isso vai aplicar aos fatos praticados no pretérito. 20%, 25% e 30%, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai fixar uma setinha para frente. Então, você vai fixar uma setinha aos fatos praticados a partir da data da entrada em vigor daquela norma. 23 de janeiro de 2020. Gente, não para por aí não, tá? Só para você ter uma ideia, 40% se o fato praticado pelo indivíduo for um crime hediondo ou equiparado e ele for primário. E, Cláudia, essa regra é igual. A regra dos 40% para o crime hediondo ou equiparado, sendo ele primário, é uma regra que está igual à antiga. Agora, olha só. 50%. Se o apenado for, agora que o negócio vai ficar esquisito. Se ele for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com o resultado morte, sendo primário. E ele faz pior, ele veda o livramento condicional. Então, olha lá, ele tem que cumprir 50%. Se ele cometeu um crime hediondo ou equiparado com o resultado morte, isso aqui não tinha, tá, gente? Então, se ele for primário, cometeu um crime hediondo ou equiparado com o resultado morte, e ele não vai fazer jus a livramento condicional. Olha só. Então, essa regra é, sem sombra de dúvida, uma norma mais grave. Ela só vai poder ser aplicável aos fatos praticados a partir de 23 de janeiro de 2020. Veja, esse cara pode ser julgado daqui a 4 anos. Se ele cometeu o crime até o dia 22 de janeiro de 2020, a minha regra de progressão é a antiga. Por quê? Era 40%. Porque o legislador falava só se o cara fosse primário, no caso do crime hediondo. Perceberam? Aí depois ele vai trazer pra gente o seguinte: 50% se ele for condenado por exercer comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Não existia essa regra. Ou seja,
Se ele cometesse um crime de organização criminosa, a regra de progressão era 1/6, porque a organização criminosa sequer era considerada crime hediondo. Percebeu? Então, aqui, ele passa a ter que cumprir metade da pena se ele exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Se ele praticar o crime de constituição de milícia privada, na prática da constituição de milícia privada, esse cara tem que cumprir metade da pena. Essa norma também não existia. Então eu estou diante de uma norma mais grave. Se é mais grave, só pode ser aplicada a partir do dia 23 de janeiro de 2020. Você vai sonhar com essa data. Mas agora, com a questão do pacote anticrime, não tem jeito. Eu vou ficar forçando falar de 23 de janeiro de 2020, porque foi a data que entrou em vigor o pacote anticrime. Então, a gente vai ter que analisar os 50% no caso do indivíduo ter cumprido uma pena pela prática de um crime de constituição de milícia privada. Olha aqui, isso aqui eu tinha 1/6 da pena antes. Agora, esse cara tem que cumprir 50% da pena. 60%. 60% já existia, né, gente? Mas aqui, a gente passa a ter 60% se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Então, 60% se ele for praticante de crime hediondo ou equiparado reincidente. Gente, essa regra também não era assim. Essa regra agora passou a trazer para a gente que ele deve ser reincidente em crime hediondo. Antigamente ele não dizia isso. E o reincidente que praticar crime hediondo vai entrar aonde? Eu entendo que na regra dos 40%. A gente vai ter também, mais grave ainda, 70%. Se esse cara for reincidente em crime hediondo com resultado morte. Reincidente em crime hediondo com resultado morte, 70% que ele vai precisar cumprir para progressão. Fatos praticados a partir do dia 23 de janeiro de 2020. Por quê? Norma mais grave. Então, como alguém aqui anteriormente salientou, eu tenho que levar em consideração o tempo do crime para a aplicação da lei mais benéfica. Nesse caso, 70%, eu vou aplicar só a partir de 23 de janeiro de 2020. 1/8, no caso da mulher gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, que não tenha cometido crime contra essas pessoas, que não seja praticado com violência ou ameaça, que não integre organização criminosa, que seja primária e tenha bom comportamento carcerário, essa mulher pode progredir com 1/8 da pena, e isso é benéfico. Então, para qualquer crime, a qualquer tempo, eu tenho a possibilidade de progressão nessa circunstância. Vê também, gente, se a gente trabalha com a questão da progressão, a gente vai precisar lembrar que não há mais a obrigatoriedade da realização do chamado exame criminológico. O que é o exame criminológico? O exame criminológico é um exame psicológico no qual vai ser analisado se aquele indivíduo tem tendências a delinquir. Antigamente, esse exame criminológico era um exame de realização obrigatória. Esse exame não é mais de realização obrigatória. Agora, os critérios para aferir a possibilidade de progressão de regime vão levar em consideração bom comportamento carcerário e vão levar em consideração também a possibilidade desse indivíduo ter cumprido o quantitativo da pena. Agora não há mais essa obrigatoriedade. O que a OAB gosta de botar em questão, tá? A OAB gosta muito de botar em questão a questão da obrigatoriedade do exame criminológico.
e o exame criminológico ele não é mais de realização obrigatória. Então, numa situação dessa, se porventura o juiz da execução determinar para a progressão a necessidade de realização desse exame criminológico, o argumento para o seu recurso do agravo em execução é que não há mais essa obrigatoriedade da realização do exame criminológico para fins de progressão de regime. Isso é muito importante. Volta e meia aparece. Se tem alguém aqui que vai fazer a segunda fase, que está assistindo essa live, fica de olho, porque eles adoram também cobrar no âmbito do agravo em execução essa questão na qual o indivíduo fala da realização da obrigatoriedade do exame criminológico e não é mais de realização obrigatória. Bom, o parágrafo 2º do artigo 112 com o pacote anticrime trouxe algo que a gente não precisava nem ter escrito aqui, né? A progressão de regime deve ser sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público. Isso daí, minha gente, não precisava nem falar. Quando o juiz determina a progressão de regime e ele determina a obrigatoriedade de manifestação no MP, claro, eu tenho que ter uma obrigatoriedade de manifestação do MP e da outra parte. Eu tenho que assegurar, nesse caso, que ambos venham a trazer a ampla defesa e o contraditório, e isso tem que ser sempre assegurado. Então, como a gente falou, o 93.9 da Constituição exige as decisões fundamentadas e a gente vai ter também a necessidade, nessa circunstância, de que eu tenha uma manifestação e oitiva do MP e a possibilidade também da defesa se manifestar, tá? O parágrafo 5º do 112 trouxe pra gente que não se considere hediondo ou equiparado o crime de tráfico privilegiado, que é o tráfico do artigo 33, parágrafo 4º. Então, o artigo 33, parágrafo 4º, não vai considerar hediondo ou equiparado. Esse crime não vai, mas ele já não era. Por quê? Já tinha sido, no ano de 2016, entendido pelo STF que eu não poderia considerar hediondo nem equiparado o tráfico privilegiado. Por quê? Porque o privilégio, ele descaracterizaria a hediondez do delito. Então, repara, e olha como é coerente. Quando você estuda a lei de crimes hediondos, você aprendeu que o homicídio qualificado privilegiado não é um crime considerado hediondo. Então, se o homicídio qualificado privilegiado não é hediondo, por quê? O privilégio descaracteriza a hediondez do crime, o mesmo raciocínio a gente vai usar para cá. E quem é o tráfico privilegiado? Eu brinco que é o traficante bonzinho, né? É o traficante primário, de bons antecedentes, que não se submete a atividades criminosas e nem se dedica a atividades criminosas. Esse é o traficante bonzinho. Esse é o traficante que vai ter direito a uma diminuição da pena. E o crime que ele vai ter cometido não será considerado um crime hediondo. E, para a gente finalizar, o parágrafo 6º traz para a gente o seguinte: o cometimento da falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para progressão de regime. Então, presta atenção. Se ele praticar uma falta grave no curso da execução da pena, ele não tem a possibilidade de você continuar contando aquele prazo para progressão. Ele zera a partir da data do cometimento da falta grave. E o requisito para contagem, então, vai levar em consideração o quê? O remanescente da pena. Então, a gente vai ter que olhar o seguinte: cometimento de falta grave na execução da pena interrompe o prazo para concessão da progressão de regime. Mas, no caso de livramento condicional, não interrompe. Então, presta atenção. Toda hora a OAB cobra essa porcaria.
para progressão de regime. Se o cara cometeu uma falta grave, vai interromper. O que é interromper? Você vai parar por ali e ele vai contar do zero. Ele vai voltar. Só que o prazo agora vai ser levando em consideração o remanescente da pena. Então, vamos supor que o cara tem uma pena de 10 anos. Cumpriu 4, cometeu uma falta grave. Eu vou levar em consideração 6 anos, então eu vou recontar para ver quando é que ele vai poder progredir de novo, mas eu vou considerar não mais os 10 para progressão. Eu vou considerar os 6, que vem a ser o remanescente da pena. É isso que o parágrafo 6º traz para progressão. E para fins de livramento condicional? Para fins de livramento condicional, a prática de falta grave não interrompe o prazo, mas é um requisito que ele não vai preencher para obter o livramento. Por quê? Para obtenção do livramento, ele não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 meses. Tá?